Pensa comigo aí, para chegar a uma conclusão do conhecimento da verdade. Se não existem mais as ordenanças e as obrigações do sistema sacrificial da lei, que tinha que ir ao templo para adorar a Deus e buscar conhecer a Deus e estar servindo a Deus, se não existe mais o sistema sacerdotal que era usado pelos sacerdotes na velha aliança, que eles eram o mediador que levava para o povo o conhecimento de Deus e fazia a expiação do povo para Deus. O sacerdote, na dispensação sacerdotal da lei, ele tinha essa função importantíssima de fazer a mediação entre o povo e Deus. Tinha que ir pelo sacerdote. Se isso não existe mais, templo, rituais sacrificiais da lei, ir ao templo, oferecer isso, oferecer sacrifício, oferecer obração pelos pecados e etc. Então, isso que esse povo está vivendo hoje dentro das igrejas, das religiões, não importa se é evangélica, católica, budista, Testemunho de Jeová, mormon, esse sistema institucional que o povo vive dentro das religiões e igrejas, na hierarquia do homem, na autoridade eclesiástica, indo a um lugar restrito de adoração para buscar a Deus em tal lugar, então logo isso é mentira. Isso não é verdade. Se Jesus aboliu todo o sistema sacrificial da lei, o lugar que era um lugar centralizado para o povo ir buscar a Deus era o templo. Hoje não precisa mais. Os membros que formam a Igreja de Cristo, os cristãos, não devem buscar uma vida de servir, de adoração, de entrega, de fé e prática com Deus, dentro de nenhuma instituição religiosa, por meio de nenhuma prática de devoção, de consagração, de obrigação, dentro de ritual, de cerimonial, de sacrifício, dentro de lugar exclusivo, centralizado, como se fosse ali o lugar que buscasse a Deus, através de um homem que domina toda a cerimônia, que é o centro ali, que está sobre os demais irmãos. Isso não existe não, gente. Jesus não deixou esse padrão, esse sistema para a igreja dele e pessoas. Jesus não ensinou a gente a viver isso como uma vida de submissão, obediência a Deus, estando em Deus, dentro de nenhum sistema, indo a um lugar central como um foco, o meio, onde Deus vai ser adorado, naquele ambiente onde eu encontro a Deus, onde eu sirvo a Deus, onde eu estou em Deus, onde eu sou de Deus. Jesus não ensinou isso. Então, se tudo isso foi abolido por Cristo, então tudo isso que o povo vive hoje, dentro dos princípios, dos valores que as religiões botam para o povo viver, é anátema. Não existe templo para a igreja. A igreja é o templo, que somos nós. Não é a igreja, a estrutura de alvenaria, instituição do homem, que é o templo e a casa de Deus. A igreja que somos nós, não existe e há nenhum homem como cabeça e liderança espiritual do povo. Não, 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 não. Jesus não ensinou isso. Jesus não botou Pedro, Paulo ou João sobre ninguém, com autoridade espiritual sobre ninguém. Todos nós somos membros que devemos estar submissos a uma só cabeça, que é Cristo. Então, esse sistema religioso de pastor-presidente, de papa, de profeta, de arcanjo, de apóstolo, como autoridade sobre os demais, não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com o Evangelho, com aquilo que Jesus orientou sua igreja. Então, tudo isso que se vive dentro das religiões, igreja evangélica, católica, espírita, Testemunho de Jeová, mormon, não passa de anátema. Não passa de anátema, irmão. O povo tem que buscar o conhecimento da verdade. Você não precisa de uma igreja para ser de Deus, está dentro dela, servindo, dentro das obrigações, das ordenanças, dos sacrifícios, dos rituais, da formalidade, dos cerimoniais, como se fosse ali o lugar central para você ser de Deus.
não é mais necessário isso como era para os judeus no Velho Testamento, no Velho Pacto de Deus, não com os gentios, mas com o povo israelita. Hoje, para todos nós em Cristo, tanto judeu como grego, não tem mais essa obrigação e essa ordenança de ir para templo, de estar dentro de sacrifício, de ritual, de submissão, num lugar exclusivo que é o lugar de adoração, que é a casa de Deus, onde tem que estar ali sob a autoridade espiritual do líder espiritual. A igreja de Cristo não foi instruída para viver dentro desse conceito e princípio. Isso que o povo vive hoje, dentro das muitas igrejas evangélicas, sobre o cabresto, a autoridade e o domínio dos homens, dos pastores, presidentes, dos líderes, que domina sobre o povo, se colocando maioral, é um sistema maldito do homem, não de Deus. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus não é nenhuma instituição religiosa. O reino de Deus não é você viver nenhuma vida religiosa de prática, de devoção, de uso, de costume, de obrigação, cumprindo meta, cumprindo obrigação de ordenança. Isso não é o reino de Deus. Jesus não ensinou ninguém a viver uma vida de fé em Deus, servindo a Deus com a sua vida por esse caminho, dentro da hierarquia, autoridade e soberania dos homens no sistema religioso. Jesus não ensinou isso, nem tampouco os apóstolos. Os apóstolos não se colocavam como maioral do povo. Os apóstolos não ensinavam isso que os pastores ensinam. O povo está dentro de um ambiente para buscar a Deus ali, sobre a autoridade deles, que eles que são a autoridade espiritual. Nenhum dos apóstolos ensinou isso. Então não existe, irmãos, esse sistema religioso que o povo vive como se fosse para Deus dentro das religiões. É anátema. Jesus não ensinou isso. Esse sistema religioso onde o povo está vivendo está escravizado. É cadeia de Satanás que priva o povo da verdade, onde o povo está escravo, devoto, praticante e negócio dos homens, vivendo uma vida no reino dos homens, a serviço dos homens, estão dedicados e devotos aos homens e não a Deus. O problema é que os homens lá dentro ensinam que esse é o caminho para Deus. Que você está servindo a Deus, que você está indo para a casa de Deus, que você está adorando a Deus, que você é de Deus, porque está em tal instituição. Mas Jesus não ensinou isso para a igreja, irmãos. Nós, discípulos em Cristo, discípulos de Cristo, cristão, você que vive na religião evangélica, você é evangélico, você não é cristão. Você que vive na religião católica, você é católico. Você não é cristão. Você que vive na religião dos espíritas, você é espírita. Você é testemunho de Jeová. Você é mormon. Você é budista. E todo aquele que vive dentro de qualquer religião é discípulo e membro da religião, da igreja, religião, instituição. Para ser cristão, discípulo de Cristo, você não é para estar dentro de nenhuma igreja. É para estar em Cristo e a palavra de Cristo em você. Você precisa ser cristão e conhecer a verdade e ser liberto. Jesus não ensinou ninguém a viver esta vida dentro de uma submissão, obediência, servindo, sendo devoto e praticante a nenhum sistema religioso sobre o domínio e a autoridade de nenhum homem. Esse sistema religioso, seja evangélico, católico, espírita, é do inferno, onde prende as pessoas, privando da verdade e tirando as pessoas do caminho do céu, não deixando as pessoas conhecerem a verdade, que permanecem presa, escrava, dentro da religião, no sistema do homem, influenciado por Satanás. Jesus não colocou esse sistema para os seus discípulos viver. Então logo tudo isso, todo sacrifício religioso, toda devoção é em vão. Portaria